Sejam muito bem-vindas. Nessa live especial de hoje, primeiro dia de primavera. Que alegria estar aqui com vocês essa noite. Não se assustem, hora eu vou olhar para cá, hora eu vou olhar para lá, que eu estou aproveitando para gravar também essa live para algumas pessoas que não conseguirem estar ao vivo aqui com a gente. E para quem não me conhece, mas segue aqui o perfil da Gaia's Looks, estou nesse plano Grace Kelly, sou paulistana da Gema, tenho 40 anos, muito bem vividos, sou solteira, moro na zona sul de Sampa, sou mãe de 6 gatos lindos, sou tia de 2 sobrinhos incríveis, maravilhosos, sou tia de 2 dogs muito fofas e tenho como missão de vida cuidar física, mental, espiritual e energeticamente das pessoas. Sou publicitária de formação, empresária por circunstância de vida, mas no meio do caminho o chamado do coração foi mais forte para seguir dons ancestrais e isso me toca profundamente. Então, hoje, especificamente na data de hoje, diga-se de passagem, estou comemorando 9 anos do dia do meu despertar. Então, há exatamente 9 anos eu sigo despertando para mim mesma. E eu vou dar um tempinho para mais pessoas, de repente, chegarem e se acomodarem. Então, puxa uma cadeira, chega mais, que aqui o espaço é de muito amor, muito acolhimento, muita alegria, para mostrar para vocês, através desse meu relato, de que sim, é possível a gente se conectar com o nosso propósito de vida, com a nossa missão espiritual nesse plano, sair de um estado letárgico em que a sociedade vive, nessa matrix maluca, e viver em plenitude, em alegria, em elevar o nosso fator saúde a uma máxima potência, independente dos pontos de intensidade dos desafios, que eles sempre vão existir, né? Acho que ninguém entra nesse caminho para se alienar dos problemas, muito pelo contrário. A gente, através desse caminhar, busca, na realidade, uma maior clareza para lidar com todas essas questões nossas do dia a dia. Bem-vinda, Vanessa Calheiros, Núbia, ô nega, coisa boa ter você aqui. Gente, a gente suspira porque, no final das contas, é o filme da nossa vida que a gente vem aqui partilhar com vocês numa noite como essa. Então, eu vou dar só mais um minutinho para começar. Oi, Melissa, boa noite, seja muito bem-vinda. Chega mais, Dani, nega linda, obrigada por ter vindo. Estou gravando no Zoom, Mel, estou gravando no Zoom. E a ideia depois é partilhar o áudio com as nossas manas lindas.
Bom, gente, como prometido, às 20h25, dando início, então, à história do meu processo de despertar. Que ótimo, não fica tranquila. Se joga depois no seu Zoom, que aí eu compartilho com vocês. Então, gente, rapidinho, eu vou me apresentar novamente para quem está chegando agora. Estou nesse plano Grace Kelly, tenho 40 anos, sou terapeuta integrativa, moro em São Paulo. Há exatamente 9 anos atrás, a diferença é que no equinócio de primavera de 9 anos atrás era uma noite de lua cheia. Começa a caminhada que culmina nessa live de hoje. Porém, eu preciso fazer um recorte na linha do tempo da minha história e voltar lá quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Quando eu era mais nova, porque pequenininha eu ainda sou, eu sou baixinha, gente. Eu sempre fui uma criança muito sensível, muito esperta, muito serelepe. E era muito engraçado, porque os meus padrinhos, eles eram super antenados com essas coisas mais esotéricas, espiritualistas e tal. E o meu padrinho, que é irmão do meu pai, ele até achava que eu fosse super dotada, me levou para fazer teste de QI e tudo mais. Mal sabia que meu teste era bem normalzinho e que na realidade ele estava lidando com uma criança índigo. Então, se é que eu tinha alguma coisa de especial nessas habilidades, era isso, né? Eu era uma criança mais antenada e mais sensível em vários aspectos. Eu era uma exímia leitora de aura quando eu era pequenininha. Ajudei o meu avô numa época em que não existia tomografia computadorizada, que dirá ressonância nuclear magnética, a encontrar os pontos de uma úlcera estomacal que ele precisava operar na época. E disse ele, quando ele voltou de alta da cirurgia, que eu ter apontado esses lugares ajudou muito ao médico na precisão e nos bons resultados da cirurgia dele na ocasião. Era muito foi muito engraçado isso, porque eu não sabia o que eu estava fazendo e eu simplesmente fazia. E, e aí vocês me perguntam, né, por que que eu tô com esse estetoscópio pendurado no meu pescoço? Antes mesmo dessa época, quando eu tinha algo em torno de 2 a 3 anos, eu ganhei esse esteto da minha família, mais precisamente do meu padrinho, do meu tio Evaldo. E tinha assim uma esperança muito grande na minha família de que eu fosse a médica da família, que eu fosse a primeira médica formada da família. E para felicidade ou infelicidade de todos, eu frustrei absolutamente todas as expectativas das pessoas do meu núcleo mais próximo, porque eu não sou médica. Então, eu vou tirar esse esteto do pescoço, mas ele ainda serve para muita coisa. E aí, mais para frente, eu volto a falar dele com vocês. Então, além de ser uma exímia leitora de aura, eu, quando acordava à noite, às vezes para ir fazer um xixi de madrugada tal, eu conseguia enxergar toda a matrix energética vegetal, mineral e animal. Só que eu não entendia muito bem o que era tudo isso. E eu acordava assustada, vendo de repente aquele pontinho de energia, uma aranha descendo em cima do meu cobertor, aquela fileirinha, aquela carreirinha de formiguinhas andando de um lado para o outro, carregando folhas, né? É... E eu ficava extremamente assustada com aquilo quando eu acordava à noite. E, obviamente, eu acordava às vezes gritando, né? Chamando minha mãe ou meu pai, assustada, querendo entender o que era aquilo.
morrendo de medo de repente, ser mordida por uma formiga, ser picada por uma aranha, ou qualquer outra coisa do gênero. Não conseguia, às vezes, ir ao banheiro de tão assustada que eu ficava. E, por fim, né, como isso acabou sendo meio recorrente, por volta dos meus 6 anos de idade, eles acabaram me levando na pediatra, doutora Tereza, super fofa, saudade dela. E isso foi tratado como terror noturno, na ocasião. A minha mãe sempre foi muito católica, quando éramos mais novos, e meu pai, ele sempre foi muito cético. E, e tá tudo bem, né? Enfim, foram as ferramentas que eles tinham na época. A doutora Tereza entendeu que era terror noturno também, me deu um calmante infantil, e de repente tudo aquilo que eu estava acostumada a ver à noite mesmo, com susto, sumiu. Passei por uma adolescência difícil em vários aspectos, tanto com relação a crises financeiras familiares, quanto com relação também ao relacionamento dos meus pais, que sempre foi muito tóxico, sempre foi um exemplo negativo para mim. Por mais que a gente sempre enxergasse a existência de muito amor, de muito cuidado, de, sei lá, muito carinho, existia uma relação abusiva ali que não era nada legal, que maltratava muito a nossa autoestima e, enfim. Mas a gente sobrevive, né? A gente busca aí por ferramentas para sobreviver da forma que dá. Seja bem-vinda, Amanda. É um prazer imenso tê-la aqui comigo hoje. E aí, enfim, passado toda a adolescência, quando eu estava no colegial e que eu tinha que definir, de repente, o que eu tinha que fazer de vestibular, né? Foi muito difícil para mim pensar em alguma coisa que, de repente, eu tivesse que fazer pela vida inteira, profissionalmente dizendo. Isso nunca foi algo muito fácil para mim, por N motivos. Mas, sei lá, eu fui conversar, né, com a minha família, eu fui buscar, de repente, também orientação vocacional, uma série de coisas, afinal de contas, aqueles dons de quando eu era pequenininha, eles seguiam desligados. E aí, enfim, travei uma batalha absurda dentro de casa, porque eu queria fazer escola de artes dramáticas. Meu pai achou aquilo o fim da picada, porque tinha todos aqueles preconceitos de que o meio artístico é um meio muito prostituído, cercado de drogas, etc, etc, de não confiar na própria educação que ele havia me dado e tudo mais. Aí eu resolvi, por um tempo, de repente, pensar em seguir pela psicologia. Mas aí eu esbarrei com algumas crenças que eu tinha com relação a todos os psicólogos que eu conhecia na época e falei, putz, entrei em outra dúvida existencial de se fazer, não fazer, fazer, não fazer. E acabei desistindo também de tentar psicologia, quando não, ainda tinha lá dentro, de repente, o lance de fazer escola de arte dramática, só que aí eu ia arrumar treta de novo, e eu falei, caramba, o que de repente pode ser melhor aceito do que fazer teatro dentro de casa? Eu falei assim, putz, meu, acho que publicidade, de repente, tem tanto louco quanto eu, e de repente pode ser mais aceito. Cabeça de índigo, às vezes, pensa dessa forma meio disruptiva, né? Vai entender. Mas eu lancei na mesa, né, essa ideia, e, para minha surpresa, não teve treta, eles aceitaram que eu fosse lá prestar vestibular para publicidade. Finalmente, parecia uma luz no fim do túnel. Né, os anjos disseram amém.
E aí, prestei vestibular, comecei aí a minha vida acadêmica, não foi nada fácil, porque o dinheiro ele era todo contado, tive que sair em busca de estágio, uma série de coisas. E eu pude perceber que durante a minha vida acadêmica, o período em que eu também passei por, que eu tentei, né, me ajustar a esse mundo de multinacionais, de empresas convencionais. Eu passei por instituição de ensino, passei por banco, passei por indústria gráfica, passei por empresas de tecnologia de informação. Nossa, passei por uma série de lugares. E no final das contas eu achava que eu que era errada, porque eu sempre tinha aquele rótulo de insubordinada, revoltada, insolente, arrogante, porque eu tinha muita criatividade, eu queria dar vazão a isso de alguma forma, e as pessoas não aceitavam. Categoricamente, elas não aceitavam, e eu, por muito tempo, eu achava que errado era eu, que eu tinha que me ajustar. E aí, para caber nesse mundo corporativo, capitalista, eu por muito tempo reduzi a pó o meu sagrado feminino. Eu olhava para o meu guarda-roupa até pouco tempo atrás e, e eu praticamente não sabia o que eram saias e vestidos. Né? Era um mar de calças e mais camisas. Acho que as coisas mais femininas que eu dispunha dentro do meu guarda-roupa eram bolsas e sapatos. E era um absurdo, porque o que eu tinha de roupas, sapatos, bolsas, etc., tomava praticamente um quinto do meu quarto. Era uma coisa assim que de repente dava para vestir 3 Graces. Seja bem-vinda, Nath. Oi, Alê. Boa noite. Que bom vocês por aqui. Sejam muito bem-vindas. E E aí, gente, eu sei que por volta dos meus 18 aos 20 anos, a minha sensibilidade ela voltou a aflorar. Quando que num rompante entre os 19 e 20, ela veio com os 2 pés no meu peito, né? Ela veio numa porrada. Nem lembro a data especificamente, que essa sensibilidade voltou com tudo no início da minha vida adulta e, voltou num pedido de ajuda, né? Uma galera do mundo espiritual andava para cima e para baixo comigo. Era quase como se eu tivesse, sei lá, saído de um lugar e passado do lado ali do estádio do São Paulo na saída de um Corinthians e Palmeiras, sabe, gente? E aí, de repente, vinha aquela multidão toda atrás de mim, falando, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E a minha essência sempre foi ajudar, sempre foi cuidar. Tanto que por muitas vezes eu também esqueci de mim no, no meu caminhar. E aí, poxa, eu tinha uma mãe super católica, um pai cético, irmãos mais novos, essas alturas do campeonato, primos, tios, etc., estava todo mundo cuidando cada um da sua vida. E era uma fase que a gente não tinha, assim, muita proximidade com todos. Por mais que a família da minha mãe fosse grande, e por mais que eu tivesse uma boa abertura de conversar sobre essas coisas com meu padrinho, foi uma época em que a gente também estava meio afastado por questões de família, né? Essas baboseiras que vira e mexe acontecem, mas que tudo bem, passou, né? Mas naquela época eu me senti muito, muito, muito sozinha. E aí, através de colegas de trabalho, eu conheci a Seara Bendita.
Eu ia lá de segunda-feira, conversava com as tiazinhas na triagem, elas sobe lá, filha, vai assistir a palestra, toma um passe. Aí eu fazia exatamente isso, era gostoso, era relaxante. Só que não desligava aquela galera me implorando ajuda. Eles continuavam. Da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, quiçá a hora que eu dormia, eles também cessavam. Mas, teoricamente, era o único momento que eu tinha descanso, era quando eu dormia. E isso estava drenando demais a minha energia. Eu me sentia muito impotente, porque em alguma vida eu devo ter sido médica de outorga oficial mesmo, porque eu sempre fui a enfermeira de casa, que sempre tinha mais sangue frio para lidar com algumas questões mais delicadas. E quando passava do lado de algum acidente, ficava extremamente frustrada de não poder ajudar as pessoas. E aí, com essa galera toda me implorando ajuda o dia inteiro, e eu sem ter aquele outlook do filme Todo Poderoso, não sei quem lembra dessa cena do Jim Carrey, filtrando os pedidos de ajuda em e-mails e mais e-mails e mais e-mails. Eu não tinha isso, eu falava, caramba, como é que eu vou conseguir ajudar tantas pessoas simultaneamente, sem ferramentas adequadas, sem discernimento, né? E aí eu voltava de novo lá na Seara, oi, Carol linda, seja bem-vinda, Ednaide. E aí eu voltava lá na Seara Bendita e conversava com as tiazinhas lá da triagem e falava assim, puxa vida, não está resolvendo. E aí elas me falavam, faz o evangelho no lar, filha, tenta reunir algumas pessoas e tal. Mas eu seguia, né, sozinha, enfim. E fazia o tal do evangelho no lar, com a maior boa vontade, acendia vela, acendia incenso, buscava, né, uma forma de estar bem, de poder estar em comunhão com aquelas pessoas que estavam ali clamando por ajuda de alguma forma e que estavam enxergando em mim como um instrumento de auxílio. Só que eu não conseguia, de fato, assim, era uma coisa que fugia completamente ao meu controle e isso me deixou cansada, me deixou esgotada, me deixou frustrada e me deixou muito triste, porque eu queria ajudar. E aí, um belo dia, voltando do trabalho, eu cheguei no meu quarto, era uma noite de lua cheia. Eu tinha por volta de 20 anos quando isso aconteceu. Era uma noite linda de lua cheia. A lua, ela estava grande na minha janela, aquela luz, ela iluminava o quarto que eu entrei. Eu coloquei minhas coisas em cima da cama, tirei meu sapato. Tirei meu sapato e eu fui direto para minha janela. Eu abri o vidro da janela, debrucei na esquadria e, e exausta, praticamente em prantos, eu olhei para a lua e falei, cara, eu vou eu vou te usar, eu vou te usar como porta-voz para Deus. Eu não vou fazer reza pronta nenhuma, até porque até hoje todas as vezes que eu vi as pessoas rezando um Pai Nosso ou uma Ave Maria, como um papagaio de pirata, simplesmente repetindo aquelas frases sem sentir no coração, de fato, o que significavam aquelas palavras, eu não via sentido algum e eu falei, eu vou jogar um papo reto para ti. Porque eu sempre fui meio bocuda, meio maloqueira, eu cresci na Moca, tá, gente?
eu tô na Zona Sul, mas eu sou maloqueira. Então eu falei, olha, fala, né, leva para Deus essa minha mensagem. E eu simplesmente disse para a Lua, eu tô cansada, eu não aguento mais. Isso não desliga. A minha essência é ajudar e eu não estou conseguindo ajudar essas pessoas desencarnadas a se encaminharem, a se curarem. E isso está me deixando muito triste, cansada, e eu não estou conseguindo nem viver a minha vida direito aqui. Então, eu te peço, pelo amor de Deus, desliga isso. E eu sempre fui muito justa, né? Sempre busquei muito pela justiça. E quando eu falei para a Lua pedir para Deus desligar aquilo, eu falei, puxa, não é justo de repente eu só pedir para desligar e não me comprometer com absolutamente nada, né? Eu, eu automaticamente virei para a Lua e falei, olha, é o seguinte, eu estou te pedindo para você desligar isso, mas sob a sua luz que está me iluminando nesse momento, eu vou firmar um compromisso com Deus, de que no menor sinal que eu percebesse de que eu teria discernimento, as ferramentas adequadas nessa ou em outra vida, eu retomaria os meus dons. Feito isso, eu agradeci a Lua por ter sido uma porta-voz tão gentil e tão amorosa naquela noite. Eu nem tirei a roupa do corpo aquele dia, eu estava tão cansada que eu só tinha tirado o tênis. E do jeito que eu estava, eu só fechei ali a veneziana, o vidro da janela, me embolei na minha cama e dormi. No dia seguinte, sabe quando você ainda está com o olho meio grudando? Quando você percebe que você acordou mais um dia? Nesse momento que eu acordei, no dia seguinte, eu percebi um eco no meu quarto. Coisa que eu não percebia há meses, gente. Fazia muito tempo mesmo que eu não conseguia descrever a sensação de me sentir sozinha. Aí eu sei que eu olhei para um lado, olhei para o outro, o silêncio fazia barulho. Quando eu resolvi olhar pelos buraquinhos da veneziana, eu percebi que já estava sol lá fora. Eu pulei da cama, abri a janela, o sol estava lá estourado. Eu só consegui olhar para o sol e falar assim: mano, tu é foda. E aí eu peguei e aproveitei para viver, né? Falei assim: puxa vida, agora eu posso verdadeiramente voltar a ser quem eu sou. Eu achava, tá, gente? Eu achava que era assim. E aí, eu vivi tudo aquilo que o capitalismo queria que eu vivesse. Tudo, tudo, tudo. Ganhei muito dinheiro, tinha o melhor carro, o melhor celular, não estava me importando com. Nossa, fazia compra no supermercado que. Sá senhora, eu não me preocupava com dinheiro, né? Deixa eu só pegar aqui uma tomada para não cair a gravação que eu estou fazendo. Voltei. Foi uma das épocas da minha vida que eu mais ganhei dinheiro. E, nossa, eu tinha absolutamente tudo que eu queria. Era inclusive difícil me dar presente.
porque eu tinha tudo. E eu achava naquela época que o dinheiro resolvia tudo. E aí, enfim, segui aí massacrando meu sagrado feminino, me masculinizando para ser aceita nos meios corporativos, comprava para preencher um buraco que eu não sabia o que era, uma angústia danada. E aí, quando eu estava triste, eu ia comprar, quando eu estava feliz, eu ia comprar. Tudo era motivo para comprar. E, afinal de contas, eu não sabia receber, né? E aí, passei 10 anos quase nessa letargia, até que com 29 anos mais ou menos, eu conheci o meu ex-namorado, Francisco, um rapaz jovem, bonito, inteligente, mas com uma autoestima ferida também, assim como a minha. Como semelhante atrai semelhante, nós vivemos um relacionamento intenso, bonito, fomos melhores amigos por muito tempo, tinha muito amor, isso, isso era inegável. E, e quando a gente estava completando 2 anos de namoro, a gente foi fazer uma viagem para o Recife, ficamos hospedados na casa da minha comadre, que está aqui ao vivo com a gente, a Núbia. E quando eu cheguei lá, eu cheguei super bugada. Eu não sabia, eu não sabia por que a gente estava fazendo uma viagem de comemoração de 2 anos de namoro e eu não sabia por que eu estava desesperadamente louca para terminar com ele, mesmo estando tudo bem. Conversei muito com a Núbia sobre isso. Eu falei, cara, eu não consigo entender, porque normalmente eu sou uma pessoa que não desiste fácil das coisas. Principalmente porque existia amor, porque a gente se dava bem, porque as nossas famílias se davam bem. Deve ser sua internet, Ednaide, aqui está fluindo legal. De qualquer forma, depois, se você quiser, eu posso disponibilizar o áudio, tá? E aí eu falei assim, puxa vida, não, eu não vou terminar um negócio que está rolando bem, né? E aí eu sei que depois os últimos 10 meses que a gente passou juntos foram péssimos. Eu ainda tentei terminar mais umas 2 vezes, e aí a turma de amigos que achava que a gente era feito um para o outro, vinha e falava, deixa disso, vocês são ótimos, esse lance da diferença de idade de vocês não tem nada a ver, porque ele é bem mais novo, ele ainda é 6 meses mais novo que a minha irmã mais nova. Mas eu nunca liguei para isso, né? Até porque eu sempre falei, puxa, se a Veveta pode, eu também posso. Nunca tive problema com isso. E era até engraçado porque o pessoal achava até que ele era mais velho do que eu. E ele ficava muito bravo com isso. Mas, paralelos à parte, essa passagem foi importante ter dito para vocês, né? Porque eu aprendi que a gente nem sempre precisa esperar tudo ficar ruim para aprender a dizer adeus, para desapegar, né? Foi muito importante eu ter vivido isso e, inclusive, hoje o Francisco é meu único ex-namorado com o qual eu não falo. A gente tentou ser amigo, não deu certo, N motivos, mas aí também não cabe nessa live de hoje. De repente, a gente fala sobre essa parada de relacionamento num outro dia.
E, passados 10 meses, eu percebi que ele começou a sabotar o nosso relacionamento, porque ele não tinha coragem de terminar. E aí, um belo dia, eu resolvi pegar todas as coisas dele que estavam em casa, coloquei no porta-mala do carro e fui encontrá-lo no trabalho. Estou resumindo, tá, gente? Porque se eu for contar com todas as minúcias, a gente pega as agulhas, o tricô e não saímos mais daqui. E aí, esse dia, eu fui encontrá-lo no trabalho, disposta a ter uma conversa definitiva, porque já não estava realmente legal, percebia que a gente estava forçando algumas situações entre nós, e o que me incomodou mais ainda nos últimos 10 meses em que a gente ficou junto, foi a reprodução fiel de relacionamento do meu pai e da minha mãe. Ora eu era meu pai, ora eu era minha mãe, ora ele era minha mãe, ora ele era meu pai. E isso começou a pegar muito, assim, sabe, na boca do meu estômago. E não estava, de fato, fazendo nada bem. Nada bem. Então, nesse dia que eu coloquei as coisas no porta-mala e fui lá conversar com ele, eu falei, olha, a gente precisa encontrar um caminho, porque eu tinha conversado com ele, sei lá, coisa de um mês antes, falando que a gente estava prestes a fazer 3 anos de namoro, que a gente precisaria, de repente, começar a vislumbrar um futuro, começar a fazer planos, de repente começar a guardar dinheiro, se preparar melhor para um futuro, se realmente fosse da escolha dele permanecer comigo. E a partir daí, realmente, né, a coisa degringolou e tal. E aí eu peguei e falei, bom, para mim está muito nítido que de repente você não está escolhendo um futuro comigo. E eu prefiro que de repente a gente termine da melhor forma possível, na medida do possível, e cada um siga seu caminho, vá atrás dos seus sonhos e tal. A gente chorou muito, porque mesmo com o relacionamento desgastado, tinha amor, tinha amizade, tinha respeito, tinha honra, né? Tinha uma série de coisas. E, enfim, terminamos, entreguei as coisas que estavam no carro comigo e vim embora, aos prantos para casa. Nem tinha me dado conta, antes de sair de casa, do tudo que estava acontecendo nas coxias do universo, né? Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta do meu quarto e que eu olhei para a janela, cara, a lua estava lá, de novo, do mesmo jeitinho que há 10 anos antes. Aproximadamente, tá, gente? Ela estava lá, brilhando magnificamente na janela do meu quarto. E aí, eu de novo larguei todas as minhas coisas, tirei meu sapato, fui até a janela, abri o vidro, debrucei na esquadria, olhei para a lua e eu só conseguia dizer: eu já entendi. Então, a partir de agora, eu vou retomar meus dons. E isso foi no dia 23 de setembro, há 9 anos atrás, dia 23 de setembro de 2010. Num equinócio de primavera, numa noite de lua cheia. Quando eu dei por mim de toda essa movimentação, e eu falei, gente, olha a lua aí de novo, num equinócio de primavera, que é renascimento puro, uma super oportunidade de tomar as rédeas da minha vida.
de me conectar com os meus dons, de honrar meus ancestrais, que esse dom de cura eu tenho da minha avó, da dona Durvalina, mãe da minha mãe. Era uma baita benzedeira, manjava tudo das ervas, uma sabedoria incrível, pouco estudo, quase nada, uma mulher tão simples, mas de uma sapiência feminina gigante. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso me reencontrar. Eu preciso descobrir quem eu sou aqui nesse plano. E o que eu vim fazer aqui? E aí eu sei que eu tinha uma viagem marcada para o Recife de novo. Minha nega linda, Núbia, que está aí com a gente ainda, chorando, igual eu. Foi você falar que você começou a chorar e eu abri a hidra aqui, nega. Você é foda, cara. Que me botou no colo, me acolheu, me deixou chorar, todas as lágrimas que eu tinha para chorar. E foi um momento, inclusive, que eu tive uma explosão de fúria com o Francisco, porque eu percebi que ele estava chamando todos os meus amigos para ir para a balada com ele. Percebi uma energia de que ele queria me guardar com carinho numa gavetinha para se de repente ficasse na seca me procuraria, sabe? Isso mexeu demais com o meu ego na ocasião e eu simplesmente mandei ele esquecer que eu existia. E ele cumpriu isso, né? Ele lindamente cumpriu isso até hoje. Há uns 5 anos atrás, eu mandei um e-mail para ele sem esperar muita resposta, pedindo perdão, agradecendo por tudo que a gente viveu, desejando que ele fosse muito, muito, muito feliz, porque ele está casado hoje, né? Então, foi uma pessoa, na realidade, é uma pessoa muito importante na minha linha do tempo. Aprendi demais com ele, com a família dele, né? Enfim, tem pessoas incríveis, inclusive, que eu até tenho contato até hoje, porque é muito amor, é muito carinho, né, gente? E eu acredito que, de repente, Deus até vai nos presentear qualquer hora dessa, da gente se encontrar, poder se abraçar, olhar no olho um do outro e agradecer com o mesmo amor, com a mesma honra, tudo que foi vivido e que foi importante para a gente estar aqui hoje. E eu podendo fazer esse relato lindo para vocês. Porque existe uma intenção da gente se iluminar pelo amor, como Buda, como Gandhi, como Madre Teresa e vários outros exemplos incríveis aí que de repente a gente tenha, mas nesse plano, vivendo na matéria como nós estamos vivendo, a maior parte das pessoas despertam pela dor. Feliz ou infelizmente, né? É diferente dos bichinhos de estimação, e é por isso que quando eles morrem, eles levam um pedaço do coração da gente, assim, sem o menor pudor, porque eles já sabem tudo de amor incondicional. Eles dão lição, botam a gente no chinelo nesse sentido, porque eles não se importam se a gente está penteado, se a gente tomou banho, se a gente tem um teto quentinho, se a gente mora debaixo da ponte, se a gente tem um trabalho fodástico ou se a gente limpa a privada, eles não se importam. Eles só amam. Se a gente trabalha a equação dos 3 Cs, que é casa, comida e carinho, cara, eles dão a vida deles para você. E aí eu digo, sem sombra de dúvida, que a gente só sofre nessa existência
porque a gente veio para cá justamente para aprender sobre amor incondicional e a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Porque todo o sistema que a gente conhece hoje, essa matrix aí capitalista, cruel, ela foi feita para separar a gente um do outro. É por isso que a gente vê tanto julgamento, tanta polarização, né? É vermelho contra azul, é Corinthians contra Palmeiras, é Flamengo versus Fluminense, é Islã versus cristianismo. Gente, isso é tão boring, isso é tão chato, isso é tão quinta série. A gente está às vésperas aí da quinta dimensão, entrando numa era de aquário, em que é a era do eu sou. A gente está saindo da era de peixes, em que a gente precisa andar de cardume, de bando para cima e para baixo. O bando da igreja, o bando do time de futebol, o bando de não sei da onde. Não, agora é a era de aquário. É a era da criatividade. É a era do eu sou. É uma era em que realmente ou a gente mergulha dentro da gente mesmo, ou a gente ainda vai continuar sofrendo. E aí eu escolhi me autoconhecer. Falei, chega, né, gente? Eu pedi para Deus. Oi, Raiza, boa noite, sua linda. Boa noite, Ju, seja bem-vinda também, meu amor. Pessoas incríveis passando por aqui hoje. Nossa, que honra, gente. Que honra mesmo. Então, naquele momento de clamor que eu tive, falando com Deus através da lua, eu pedi por uma ferramenta de uma forma indireta dentro da minha essência, por ferramentas que me proporcionassem cuidar de multidões, de um grande volume de pessoas, com discernimento, com sabedoria, com honra. E aí eu sei que depois que eu voltei do Recife, dessa viagem de acolhimento, que a nega, né, como sempre, me ama muito, me cuida muito, da mesma forma que eu também faço o mesmo quando ela está aqui comigo. Minha mãe um dia virou para mim e falou assim: olha, as mestres lá no IHELP marcaram um curso de Reiki 1. E eu virei para ela muito despachada e até revoltada, porque era a minha personalidade e ainda é, em muitas vezes. Eu falei: ah, pode reservar aí minha vaga, né? E lá fui eu, pouco tempo depois, me enfiar no meio do mato, no sítio onde elas ficavam, em Santana de Parnaíba, fazer o reiki. Cheguei lá numa época em que ainda mal tinha GPS, o celular ainda é daqueles capenga, que era tudo na base do SMS, ou tinha que passar a mão no telefone e ligar. Estrada estranha, me perdi, cheguei lá bravo, já tomei meia dúzia de tapa na cara moral das mestres, e lá eu comecei a virar gente. Entre aspas, tá, gente? A gente usa muita figura de linguagem, ainda mais porque eu sou desbocada mesmo, mas é modo de dizer. Então lá eu comecei a me aprumar para ser essa Grace que eu sou hoje, para estar aqui falando de corpo, alma e coração aberto para vocês, sobre como foi intenso esse meu processo de despertar. Tanto que, puxa vida, eu pedi para o universo uma ferramenta que me desse a possibilidade de cuidar de várias pessoas ao mesmo tempo, independente do plano em que eu estivesse atuando, né? E, pô, olha só, o universo é tão generoso que ele já logo de cara me apresentou o Reiki. O Reiki, para quem não sabe, ele é uma ferramenta que você consegue trabalhar à distância, que você consegue cuidar de multidões, que você consegue, inclusive, cuidar do planeta, que dirá do cosmos, né? Porque ele atua diretamente no campo morfogenético. Ultrapassa fronteira do tempo, espaço, dimensões, realidades,
porque é uma energia muito inteligente. Há quem diga que é uma tecnologia extraterrestre. E eu não duvido, porque é muito sutil, é uma ferramenta de muito amor, de muita expansão de consciência, de muito alinhamento e limpeza de fluxo energético entre os chakras. As ferramentas, elas são bárbaras. Ó, a Cleópatra, ela parece um papagaio de pirata, ela normalmente faz companhia nessas lives. Quando eu canto, ela faz backing vocal. E aí ela fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, e ela nunca para quieta, tá? Por isso que vira e mexe eu também desço ela, porque senão ela vai empinar a bunda dela aqui e vai tampar minha cara para falar com vocês. Então, gente, é isso. A gente, a gente assume esse papel de buscador de si mesmo com esse intuito de realmente perceber quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui, que contribuição única nós somos dentro da nossa egrégora familiar, dentro da nossa egrégora de amigos, na nossa esfera de relacionamentos, né? São processos muito incríveis que a gente vive. E ainda, digo mais, o Reiki, ele me salvou numa época que a minha família se dissolveu todinha, em que a gente perdeu tudo e veio aos poucos se reconstruindo até chegar aqui no dia de hoje, né? E aí eu posso deixar para uma outra ocasião contar para vocês sobre as outras ferramentas que depois eu vim aprendendo, como que de fato eu me conectei a esse meu propósito de assumir a parte das terapias. Oi, Mandy! Seja muito bem-vinda, sua linda! A gente está quase no final, mas é sempre tempo de vir abrir o coração, de receber uma boa energia. Então, hoje aqui eu externo muito a minha gratidão pelas minhas mestres, Célia e Márcia do IHELP. Eu externo também demais a minha gratidão ao Mestre Jesus, que me ouviu através da lua tão prontamente, em magnitude conexão com esse universo maravilhoso e abundante, me deu muito mais do que eu pedi. Eu pedi uma ferramenta para cuidar de milhares de pessoas, aquele Outlook do Todo-Poderoso, e ele me permitiu, através do Reiki, cuidar do planeta. Então, se está lá na Bíblia, que é uma obra literária muito popular, assim como outros lugares também têm registros dizendo coisas similares, peça e receberás. Peça com intenção e receberás. E hoje eu vivo essas mágicas. Mesmo quando eu passo algumas peripécias, algumas intempéries, em que eu percebo em que Deus escreve certo por linhas tortas, é porque a gente realmente não precisa mais daquele cérebro reptiliano, linearzinho, né? Chatinho, de antigamente, em que as coisas realmente precisam ter um início, meio e fim. Não, as coisas elas podem ter um início, meio e sim, principalmente quando esse sim é um sim para nós mesmos. Então, há exatamente 9 anos atrás, eu disse sim para mim. E hoje, todos os dias, quando eu me olho no espelho e eu reconheço o Deus em ação que eu sou, porque se nós somos feitos à sua imagem e semelhança, somos deuses, sim. Eu dou total permissão para que Deus me utilize como instrumento de sua ação, de sua palavra e de todo o seu amor.
mesmo que isso às vezes represente lágrimas, mesmo que isso às vezes represente alguns tropeços. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem a sua bênção. E eu sou muito abençoada por ser quem sou, pelas escolhas que faço e por vocês estarem aqui hoje junto comigo nessa noite de início de primavera. Então, com muito amor no coração, eu, em honra e gratidão, me despeço de vocês e desejo uma linda primavera. Pretendo fazer mais lives daqui para frente. Então, quem sentir de repente me fazer alguma pergunta depois no direct, sinta-se à vontade. A casa aqui é de vocês, né? Tudo que vocês trazem para mim é material para eu continuar melhorando, estudando e trazendo novidades, tanto para as aulas, quanto para os workshops, quanto para os atendimentos, tá? E é isso. Então, fiquem em paz. Desejo muita luz, muito amor para todos vocês. E até uma breve oportunidade. Namastê.